Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Jardel, professor de matemática e de geometria, e a aula de hoje é sobre soma dos ângulos internos de um triângulo. Triângulo é o polígono de três lados. Tem aqui um triângulo que eu indiquei os seus vértices com as letras A, B e C. Logo, eu posso falar que eu tenho um triângulo ABC. O triângulo, assim como qualquer polígono, ele possui uma mesma quantidade de lados, vértices e ângulos internos, isto é, ele possui três lados, três vértices e três ângulos internos. Quando eu quero classificar um triângulo, eu posso considerar a medida dos seus lados e a medida dos seus ângulos internos. Quando eu considero os lados, ele pode ser equilátero, isósceles ou escaleno. O equilátero, quando ele possui os três lados congruentes, isto é, com a mesma medida. O isósceles, quando apenas dois lados tiverem a mesma medida, ou seja, forem congruentes. E escaleno, quando os três lados possuem medidas diferentes, não são congruentes. E aí é interessante eu chamar a atenção de vocês para o seguinte: observe que nesse primeiro triângulo, os três lados têm um tracinho, e esse tracinho me indica que esses três lados são congruentes. Então, toda vez que eu observar num triângulo dois ou mais lados, dois ou três lados com esse tracinho, eu posso concluir que esses lados marcados com esse tracinho são congruentes. Mesma coisa com esse segundo triângulo aqui, ó, que é isósceles. Dois lados têm o tracinho indicativo de lado congruente. Já o terceiro, nenhum lado tem esse tracinho. Isso significa que esses três lados têm medida diferente. Então, só para enfatizar, o triângulo pode ser classificado em equilátero, isósceles e escaleno. Isso quando eu levo em consideração a medida dos lados. Já quando eu levo em consideração a medida dos ângulos, ele pode ser acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Acutângulo, quando ele tiver os três ângulos internos agudos, isto é, os três ângulos internos medem menos do que 90 graus. Ele pode ser retângulo, quando possui um ângulo interno reto. E aí, só para relembrar, ó, olha o quadradinho aqui indicativo de ângulo reto. Né? Toda vez que eu me deparo com esse quadradinho, esse pontinho no meio, eu posso concluir, eu posso levar em consideração que esse ângulo é reto. E aí, quando o triângulo possui um ângulo interno reto, eu classifico ele como triângulo retângulo. E a terceira classificação, que é o triângulo obtusângulo, onde eu vou ter um ângulo interno obtuso, isto é, um ângulo interno com mais de 90 graus. E vamos ao assunto principal da aula, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Para isso, eu proponho a seguinte atividade, né? Com três etapas. A primeira etapa, desenhe um triângulo em uma folha, recorte-o e indique cada ângulo interno do triângulo de uma cor. Então, cada ângulo terá uma cor diferente. Corte o desenho em três partes, de modo que cada parte contenha um único ângulo interno do triângulo. E a terceira etapa, colhe as três partes em uma folha, de modo que os ângulos internos do triângulo fiquem juntos entre si. Então, vamos lá. Primeira etapa, desenhei um triângulo, recortei esse triângulo e indiquei cada ângulo por uma cor. Então, eu tenho um ângulo azul, um ângulo verde e um ângulo vermelho. Depois, cortei esse triângulo em três partes, de modo que cada parte contenha apenas um ângulo. E a terceira etapa, eu colei essas três partes em uma folha, de modo que os três ângulos fiquem juntos.
observando o resultado da atividade, o que você pode concluir a respeito da soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo? Se eu olhar para essa figura aqui formada, o que eu posso constatar? Quanto que mede esse ângulo aqui? Podemos observar que esses três ângulos formam entre si, formam juntos, na verdade, né, um ângulo de meia volta, ou seja, um ângulo de 180 graus. E aí podemos concluir o seguinte: a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo será sempre 180 graus. Vamos praticar. Então, levando em consideração o que a gente acabou de descobrir, que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, nós vamos resolver essa questão onde eu tenho triângulos, onde eu tenho duas das três medidas de cada triângulo e eu quero achar a terceira medida. Coloquei aqui no cantinho da tela o que a gente descobriu nos slides anteriores. A gente descobriu que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, eu tenho um triângulo onde um ângulo mede 26 graus, o outro mede 73 graus e o outro eu chamei de x porque eu não conheço, eu quero descobrir essa medida. Então, vamos lá. Então, se eu somar a medida x com 26 graus com 73 graus, ou seja, os três ângulos internos, eu preciso achar 180 graus. A soma dos dois ângulos que eu conheço é 99 graus. Então, significa que a medida que eu não conheço, que eu chamei de x, mais as duas medidas que eu já conheço, que somam juntas 99 graus, é 180. E aí eu preciso descobrir o seguinte: qual o número que somado com 99 graus resulta em 180 graus? É só eu fazer 180 menos 99. Ou seja, a medida desconhecida do triângulo é 81 graus. Logo, a medida do terceiro ângulo é 81 graus. Exemplo B. Eu conheço dois ângulos, os dois medem 65 graus, eu quero descobrir a medida do terceiro. Então, x, que é o ângulo desconhecido, mais 65 graus mais 65 graus é igual a 180 graus. Ou ainda, né, a soma dos dois ângulos que eu conheço dá 130. Então, x mais 130 é igual a 180 graus. Para descobrir o valor de x, basta eu procurar um número que somado a 130 resulte 180. Ou ainda eu faço uma subtração. 180 menos 130 vai dar 50 graus. Ou seja, a medida do terceiro ângulo é 50 graus. E eu estou fazendo esses cálculos considerando a propriedade dos triângulos, né? A propriedade da soma dos ângulos internos, que é sempre 180 graus. Letra C. Eu conheço dois ângulos e eles medem 60 graus. Então, pessoal, fica x, que é a medida desconhecida, que eu estou indicando por uma letra, porque eu não conheço, então eu indico por uma letra, mais 60 graus, mais 60 graus é igual a 180 graus. Ou ainda, 60 mais 60 é 120. Então, eu posso colocar que x mais 120 graus é igual a 180 graus. Para descobrir o valor do ângulo desconhecido, eu faço 180 menos 120. Ou seja, x é igual a 60 graus. Logo, a medida do terceiro ângulo é 60 graus. E aí, nesse exemplo aqui, nós podemos observar que os três ângulos medem 60 graus. Os três ângulos são agudos. Então, eu posso classificar esse triângulo como acutângulo. Letra D, eu tenho um ângulo medindo 35 graus, o outro medindo 55 graus e o terceiro que eu quero descobrir. Então, fica x mais 35 mais 55 é igual a 180 graus. Então, fica x mais 90. Da onde saiu esse 90?
é a soma do 35 mais 55. Então, fica x mais 90 graus é igual a 180 graus. Então, qual o número que somado com 90 dá 180? Ou ainda, 180 menos 90 graus é o valor que eu quero descobrir. Logo, o terceiro ângulo mede 90. Por hoje é só. Até a próxima